Boa tarde a todos. Boa tarde. Seja bem-vinda, amiga. Vamos passar alguns lembretes aqui. Boa tarde, encarnados também, né? Esqueci. E aqui... Esse lado. Continuamos com a campanha de doação de alimentos não perecíveis para a cesta básica. Peça para enxoval do bebê. Nós temos ali a nossa venda de artesanato. Hoje o armário não foi aberto, mas quem precisar comprar alguma coisa, a venda de livros também. E estamos com inscrições abertas para o curso de acolhimento. O pessoal que está vendo a gente no YouTube, por favor, eu peço que compartilhe, que comente a nossa palestra. E hoje o nosso palestrante é o nosso irmão Edivaldo César. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E o nosso tema é Escola das Almas. Vamos fazer uma breve leitura do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda, processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Vamos fazer a nossa prece para dar início aos nossos trabalhos. Agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui nesse momento, reunidos, Senhor, em Teu nome. Agradecer aos mentores da casa, aos trabalhadores da última hora que nos auxiliam, os que nos trazido até aqui. Envolve, Senhor, a todos, envolve o mundo, envolve, Jesus, os governantes do planeta. Abençoa, Senhor, cada um dos seus filhos. Tenha misericórdia e piedade de todos nós. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui encarnados. E que possamos aprender e aprender os seus ensinamentos. Que a paz se faça no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Edivaldo, para que possamos aprender os ensinamentos que ele nos traz. Boa tarde. Obrigado, Tânia, obrigado ao NEPOM pelo convite através de Dila, para que eu possa estar aqui mais uma vez contribuindo com o momento doutrinário da casa. O tema da tarde de hoje é a Escola das Almas, que é um tema que está na obra grande, iluminada, chamada Jesus no Lar. Uma obra psicografada por Chico Xavier, através do espírito Nélio Lúcio. E esse espírito Nélio Lúcio já teve andanças com o espírito Emmanuel, que era o mentor de Chico, enquanto Chico encontrava-se encarnado na obra 50 anos depois. E lá ele se chamava Nélio Lúcio. Então é um espírito que tem convivência com o tempo de Jesus e conhece as possibilidades da implantação do reino dos céus, a começar pelo grande lar, que se chama família. Escola das Almas, o tema da tarde de hoje. E nesse capítulo, Jesus está conversando com as pessoas que frequentam a casa de Pedro, onde ele assentou a sua base, para a partir dali sair para a divulgação da mensagem do Evangelho. E nesse colóquio ele ficava disponível para que as pessoas pudessem perguntar, tirar dúvida, trazer suas dificuldades de compreensão no processo. E naquele momento, quem se manifesta é a sogra de Pedro,
a sogra de Pedro faz uma pergunta importante a Jesus, que todos naquele momento silenciaram para ouvir a pergunta e, com certeza, a resposta do mestre. Então, congregados em torno do Cristo, os domésticos da casa de Simão ouviram a voz persuasiva do mestre, comentando os textos sagrados. Então, os mesmos textos antigos que vieram antes de Jesus, ele prezava com muito carinho, porque afirmou que não veio destruir a lei, mas dar prosseguimento. E essa é a mesma lei divina que chega para cada um de nós em momento próprio, de acordo com o nosso grau de evolução. Então, terminada a preleção e as interpretações daquela noite, quando a palavra divina terminou de se comunicar através dele, a sogra de Pedro lhe fez uma pergunta significativa. Que pergunta é essa? Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Então, naquele instante, silêncio total, que todos aguardaram qual seria a resposta que Jesus daria. E ele, olhando para ela como se necessitasse de maiores esclarecimentos para continuar aquele diálogo luminoso, ela diz: por que, Senhor? No início das nossas formações familiares, tudo são flores, mas no decorrer do processo começam a aparecer os espinhos. Então ela se sensibilizou de tal forma que chegou às lágrimas, e o mestre continuou e perguntou, sabendo que ela era uma excelente cozinheira para os viajantes que por ali passavam, ele pergunta: que fazes com a lentilha antes de levá-la ao fogo para servir? E ela diz: com certeza, Senhor, eu as separo de acordo com a necessidade e beneficência para aquele que vai fazer uso. Depois coloco ao fogo, tempero e sirvo à mesa. E ele vai mais adiante e pergunta: pretende servir pão cru à mesa? Ela diz: de forma alguma. Para o pão é necessário preparar a massa, deixar levedar em momento próprio, para depois colocar no forno. E aí ele diz: pois é, minha filha, pois a família, o grupo familiar, é como um forno depurador de almas. Todos estamos juntos num grupo familiar para evoluir, para aperfeiçoar as nossas potencialidades, onde cada um constitui uma estrela, como diz a mentora Joana de Anjos na obra Constelação Familiar. E toda constelação possui estrelas com um brilho próprio. Significa dizer que cada membro dessa escola das almas chamada família tem o seu brilho próprio de acordo com a sua evolução espiritual. Então, naquele instante, a sogra de Pedro perguntou o que vinha a ser a nossa vida no lar. Então, esse profundo sentimento que ela tinha naquele momento de colocar para fora essa necessidade, recebe a orientação do mestre, do educador por excelência, que é o nosso grande irmão maior, chamado Jesus de Nazaré. Flores e espinhos, ela se refere. No início, tudo são flores, 1000 promessas de felicidade. Todos nós convivemos com espíritos que formam a nossa parentela corporal para o benefício de desenvolver a parentela espiritual, que essa é definitiva, é a nossa afinidade como espíritos, filhos do mesmo Criador e do mesmo Pai. Então, nos relacionamentos, principalmente familiares, todos nós lidamos com dificuldades, uns com os outros, em aceitarmos uns aos outros em sua fragilidade, a dificuldade de perdoar, observar hábitos que não são nossos e acontecem no seio da escola chamada família. Como vamos reagir a essa questão? E os autores nos dizem que viver em sociedade não é fácil, mas viver em família é mais difícil. E é mais difícil por quê? Justamente por isso. As dificuldades no lar precisa que nós nos eduquemos para essa convivência, respeitando impulsos, sentimentos, porque aí é que está a construção do lar. A construção da casa é feita de argamassa, é feita de objetos materiais, mas o lar
é constituído através dos sentimentos de cada ser, de cada membro desse grupo. Pensamento, sentimento, ação, nível evolutivo de cada um, que nós sabemos que não estamos todos no mesmo nível, porque cada espírito tem a sua trajetória espiritual. Nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, para alcançar a perfeição. Então, entre o momento da origem, criação e a perfeição está a nossa grande igualdade, emanados todos do Criador e mantenedor da vida, que nós chamamos Deus. Mas nessa trajetória da simplicidade à perfeição, aí é que está o diferencial, em qualquer parte. Porque cada espírito faz sua trajetória aproveitando as encarnações que nos são oferecidas, que é através dela que nós estamos desenvolvendo o potencial espiritual que reside na consciência de cada um de nós. Então, essa foi a resposta dada pelo mestre. E disse para ela e para todos que ouviam naquele momento: vocês já perceberam como dura pouco a existência de uma flor, que pela manhã ela abre e perfuma juntamente com o sol, brilha. Logo mais, à medida que o tempo vai passando, aquela flor já não está naquele mesmo esplendor e vai decaindo até o final da tarde, quando é capaz de deixar de despencar do seu pé. Assim também é a experiência humana. Uma encarnação, por mais que ela dure no corpo físico, como está durando nos dias atuais, hoje fazemos 80, 90, 100 anos com muita facilidade. Então, é a permanência do espírito neste corpo físico, que também é uma escola, é um lar, para que nós possamos habitar temporariamente e, usando esse recurso, desenvolvermos as nossas potencialidades espirituais. Então, ele diz para ela: minha filha, a convivência em família é um grande banquete festivo na vida celestial. Porque ele próprio já afirmava e continua afirmando: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse na casa do nosso pai, eu haveria de dizer para vocês, mas existem várias moradas, onde em cada uma delas os espíritos transitam, desenvolvendo potencialidades e capacidades para esse grande aperfeiçoamento. Então, o banquete do Pai é servido em cada núcleo familiar, para que no futuro possamos conviver harmonicamente com a grande família espiritual, que é a grande família universal. Aí fomos no Livro dos Espíritos, na obra fundamental da doutrina, na questão 775, Allan Kardec pergunta para os mentores espirituais qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Se os laços de família se relaxassem, não tivessem fundamento, o que aconteceria? E eles respondem: seria uma recrudescência do egoísmo. Viveríamos como os animais vivem, os nossos irmãos animais, que ainda não desenvolveram os atributos espirituais que lhes são próprios para essa caminhada no corpo hominal, no qual nós estamos vivenciando agora. Já passamos pelos reinos primários da natureza, mineral, vegetal, animal, hominal, para alcançar o estado angelical. Então, se relaxar os laços de família que permitem que os espíritos possam conviver junto nessa grande escola, seria retroceder, voltar ao egoísmo, onde cada um só pensa em si mesmo. E na obra ele também nos alerta, né, que ainda é a principal chaga da sociedade. E todos os desequilíbrios que existem na humanidade nos dias atuais estão vinculados ao ego doente. Egoísmo, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. As buscas materiais apenas, sem se programar, sem se preparar para desenvolver habilidades e potencialidades para a vida eterna, a qual nós estamos vinculados porque somos seres espirituais em experiências humanas, e não ao contrário. Nós não estamos aqui pela primeira nem pela última vez.
nós estamos, mais uma vez, aproveitando esta encarnação da melhor forma possível, ligados todos nós a um grupo de espíritos que pode variar de acordo com a necessidade de cada um. Mas não esqueçamos que a nossa parentela espiritual encontra entre os desencarnados que planificaram, que organizaram esse nosso reencontro para o momento de agora, no qual estamos cada um em uma posição para que, a partir daqui, possamos progredir e caminhar com o objetivo da obra, que é a escola de alma ser um reduto de amparo, de afetividade e de carinho. Então, ele continua nos dizendo, lá é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Como entender os que estão lá fora? Se todos somos iguais nas mesmas experiências, só mudam os endereços, convivendo dentro, convivendo com o grupo mais próximo, que foram atraídos para essa formação familiar de agora. E essa formação é o núcleo ao qual estamos vinculados, programado anteriormente no plano espiritual, com espíritos que tivemos a necessidade de estarmos juntos agora. Como pode acontecer também em outros momentos. Então, essa escola de almas é o templo onde a sabedoria divina nos habilita a conviver lá fora. Então, o que aprendemos no lar, a base educativa do lar, ela serve para nortear os nossos relacionamentos fora do grupo familiar. Porque o lar é concretizado pela educação, pelo sentimento, pela vontade, pela razão, pelos hábitos, pelas inspirações mentais de cada membro que compõe aquele núcleo. Por isso é chamado Escola de Almas. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos diz que o lar não é somente moradia dos corpos. Olha que interessante. Acima de tudo, é a residência das almas, é a luz da doutrina nos esclarecendo acerca do nosso verdadeiro papel no grupo familiar. É a residência das almas, almas que trazem em sua programação espiritual, buscando seu aperfeiçoamento, tanto afetos quanto desafetos do passado, tanto amigos como adversários, que se reencontram, que nos reencontramos nessa nova jornada. Porque é necessário que assim seja. Porque o desajuste, o desequilíbrio que aconteceu em momentos de vidas passadas que não foram bem-sucedidas, precisa acontecer um reencontro para harmonização perante a própria lei. E a lei divina, que é misericordiosa, justa, permite que nós, espíritos, possamos retornar, cada um numa posição diferenciada, muitas vezes no núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, tio, avós, primos. Podemos mudar essa localização, porque o espírito não reencarna necessariamente toda vez desempenhando a mesma tarefa, porque é o mesmo amor que precisa ser sentido e elaborado, o amor fraternal, o amor conjugal, o amor filial, o amor paternal, o amor maternal. É o mesmo amor se expressando de várias formas. É a fraternidade entre os espíritos, no grupo que nós nos encontramos. Mas como ele afirma, André Luiz e todos nós sabemos, nem sempre essa escola de almas está ajustada somente com espíritos afins, não. Porque aqueles que já nos são afins, que já temos um bom relacionamento, o lar passa a ser uma escola educativa de um valor mais avançado. Mas, no momento, o planeta de provas e expiações, de expiações e provas, nós é que estamos expiando e provando, nos reunimos com vários espíritos. Afinidades mais com um, menos com outro, a diversidade entre outros. Quantas vezes as mães e os pais anunciaram, né? Eu só falta o quê? Carregar água no cesto para beneficiar fulano de tal e no agrado. É muito comum mamãe dizer assim, papai dizer assim, porque aquele ser ainda tem uma marca guardada no seu íntimo dos desencontros de alguns momentos que não foram bons. E ficaram as mágoas.
Somos trabalhados no plano espiritual dos desencarnados, sim, mas retornamos para o corpo físico, porque aqui nas experiências humanas, nos ralando nas asperezas da vida, no relacionamento de uns para com os outros, é que realmente nos desenvolvemos. Então, nesta mesma obra Missionários da Luz, o Espírito André Luiz nos traz o caso de Segismundo. Segismundo é um espírito que está desencarnado, mas que foi convocado a reencarnar como filho de Adelino e Raquel, que estão encarnados. Mas só que Adelino intimamente rejeita receber Segismundo como filho. Por quê? Porque entre eles no passado houve uma desavença. Estavam disputando Raquel, uma bela mulher jovem da época, onde os dois tinham interesse. Nesse duelo, Segismundo tira a vida de Adelino, a vida física. E aí tramou-se esse destino, essa observação que não está para sempre, mas que pode ser reajustada. Chegando no plano espiritual, os três entram em contato com a equipe espiritual planejadora do nosso reencarne, do nosso planejamento de agora ou de épocas passadas ou do futuro, que são seres ligados a nós, e assim fizeram. Vocês vão passar um estágio no plano espiritual, aprendendo, convivendo com o Evangelho, para o respeito, para a fraternidade, para o amor, e vão retornar como familiares. Adelino e Raquel irão reencarnar primeiro, e depois você, Segismundo, será o filho deles. Então, ficou acertado no plano espiritual. Adelino e Raquel se reencontram, são atraídos, convivem um matrimônio, e nesse momento estão se preparando para receber o primeiro filho. Só que Adelino intimamente rejeita a presença desse espírito. Como saber? Segismundo é levado ao ambiente familiar, que muitas vezes acontece conosco, e lá ele percebe a rejeição do espírito Adelino. Espiritualmente, no corpo físico, no sentimento, no corpo espiritual que opera o espírito, emana vibrações de rejeição. E a equipe está presente, atenta ao planejamento, e André Luiz faz parte dessa equipe e acompanha todo o processo. Chegando no ambiente certa noite, Adelino está fora do corpo e os mentores vão conversar com ele. Existe alguém aqui que deseja lhe pedir algo. Ele disse, eu sei, mas quando esse alguém se aproxima de mim, eu tenho medo, como se ele fosse tirar algo de mim. Fique tranquilo, ele não deseja tirar. Ele deseja lhe pedir, lhe implorar o compromisso que você assumiu enquanto estava desencarnado de trazê-lo como filho. Naquele instante, Adelino ajoelha-se, Segismundo presente, e ele faz o pedido, aceite-me, lembre do compromisso, eu preciso reencarnar, eu preciso ser seu filho. Naquele momento, André Luiz percebe, como os companheiros, que ele realmente disse sim. E Segismundo fica curioso, como é que vocês sabem que eles vão me aceitar? Pela vibração energética. Ele agora se colocou à disposição. E essa disposição nós percebemos através dos fluidos perispirituais. São emanados do próprio espírito. Sentimento a gente controla, mas ele é energético. E quem está ao redor percebe e capta. E dias depois de algum tempo, quando a fecundação acontece, como dizem os espíritos, é no momento da fecundação que acontece a ligação do espírito com o corpo que está se formando. E Segismundo reencarnou. Agora façamos uma reflexão nesse núcleo familiar. Se Adelino estivesse com Segismundo nos braços e lembrasse que ele foi um malfeitor que lhe prejudicou, ceifando a sua vida física, como conviver? Por isso que é uma escola de almas. E a misericórdia de Deus tem na sua lei o recurso chamado esquecimento do passado. Estamos todos nós aqui agora, vivendo nos núcleos familiares que nos são próprios, mas esquecido, porque o passado precisa ficar acobertado, para que nós possamos viver o presente, construindo o futuro.
que a nossa meta é a nossa perfeição. Por isso, a escola de alma chamada família é um núcleo bastante importante para todos nós. Então, nesse processo, ele lembra dos afetos, dos desafetos, do passado. Amigos e adversários, em todo lar existem seres amigos, que uns sustentam os outros, lembrando dos planejamentos que foram feitos, e nós todos temos ligados a nós espíritos evoluidíssimos, que já nos amam profundamente, que participaram desse nosso reencarne de agora. Planejamento reencarnatório, não tenhamos a menor dúvida. Então, é a escola das almas ao qual nós estamos vinculados. E a sogra de Pedro ficou satisfeita com a resposta do mestre neste capítulo 2 da obra Jesus no Lar, quando ele diz, é um forno depurador de almas. Assim como a senhora coloca as lentilhas no fogo, para que a fervura, o calor possa amolecer, coloca a massa do pão para levedar e depois vai ao forno, para depois ser servido, assim também a escola das almas é um forno depurador de almas. Porque trazemos as nossas inquietudes, trazemos os nossos jeitos, os nossos recursos da caminhada evolutiva para conviver e não somos todos iguais. Não estamos iguais. Então, a questão do respeito, da convivência, do bom equilíbrio, daqueles que podem fazer melhor para que o núcleo possa caminhar da melhor forma possível. Quantos não conseguem viver no lar? Fazem a sua mala e vão viver com outros seres que dizem assim, aquele grupo parece que é mais da minha família. E o Evangelho está perfeitamente correto quando afirma que quando anunciamos um relato desse, eu me dou bem melhor do que quem está lá fora, é porque nós já convivemos com aquele ser. Já desenvolvemos uma certa afinidade espiritual, que ele pode estar na família ou não, nós estaremos sempre ligados a ele. Por isso que vários espíritos reencarnam sem se preocupar onde vão se encontrar, principalmente aqueles mais evoluídos, porque sabem da possibilidade desse recurso, porque é o que desenvolveu no íntimo, é o que Deus uniu, ninguém separa. Fraternidade, amor, simpatia, benevolência. Então, lá, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou forno preparador, nos diz Jesus, porque é dentro do lar, junto aos familiares, que venceremos nosso orgulho, que venceremos nossa prepotência, o egoísmo. É fácil? Não. Porque cada um de nós queremos mostrar como nós somos. E no lar, a gente não usa máscaras. A gente se apresenta todos como somos. Porque pela convivência de muitos anos, de muito tempo. Mas trabalho é vencer. Orgulho, vaidade, prepotência, inquietude. Às vezes é um adversário que está próximo, que não aceita a educação dada pelos pais de forma alguma. Aquele chamado filho rebelde, né? Ou a filha rebelde, que pode se fazer de tudo para agradá-lo. Lembremos do filho pródigo. Pegou parte da herança de justiça ao pai, repartiu parte dele, do mais velho, e ele foi embora. Partiu para o mundo, porque não queria conviver mais naquele núcleo familiar. Desejava ter outras experiências. E as experiências lhe ensinaram, foram experiências de dor, de sofrimento, de passar fome, de não terem que vestir nem quem se alimentar. Caiu em si e disse, vou voltar à casa do meu pai. Vou rogar que ele me aceite, nem que seja como um dos seus empregados, que são bem tratados. E eu estou aqui, que nem da alimentação dos porcos eu posso me alimentar. Mas, por engano, ele chega, é avistado pelo pai e é recebido com festa. Assim somos nós, esse filho pródigo, quando esbanjamos os valores que o pai nos dá, as potencialidades que nós possuímos, e um dia caímos na reflexão e dizemos, eu vou voltar. Vou pedir perdão ao pai. Como o pai perdoa sempre, porque é misericórdia, então estamos nós numa nova encarnação para refazermos, para reajustar esse núcleo ao qual nós fazemos parte. Então, é o grande forno depurador de almas.
que estão nos preparando para o futuro vivermos harmonicamente uns com os outros. É o que Jesus já chamava atenção, lá conversando com os apóstolos, com o povo da época, sobre a parentela espiritual e a parentela corporal. A corporal ligada apenas pelos laços de sangue, pelos laços familiares. E a parentela espiritual, quando nós já desenvolvemos afetividade para com o outro, porque o espírito pode estar encarnado onde for, mas esse laço é para sempre. E alguns imaginam que a reencarnação destrói os laços de família, mas por engano. Quanto mais encarnamos no mesmo cenário, junto aos mesmos espíritos, apenas com mudanças de posição, nós estamos aprimorando, refinando todas as potencialidades das quais nós somos dotados pelo nosso Pai Criador e mantenedor da vida. Interessante saber. Então, estudando o Espiritismo, tudo nós percebemos o objetivo de Deus para conosco. Emmanuel, em uma de suas obras, através da psicografia de Chico, nos diz que a melhor escola ainda é o lar. É o lar onde a criatura deve receber as bases do sentimento, do caráter, da moral, da orientação. Quando se educa no lar, o espírito pode estar onde for, em seu momento de decisão, ele sempre vai lembrar do que recebeu dos pais, dos avós, dos tios, dos parentes próximos. E a partir dali, a sua decisão será uma reflexão que não tem necessariamente a presença dos genitores, mas foi educado daquela forma, foi direcionado. Os estabelecimentos de ensino, dizem Emmanuel, propriamente no mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Instrução e educação são coisas diferenciadas. A instrução vem para alimentar o indivíduo de conhecimento, clarear a sua inteligência, mas pode ser que não seja um ser educado. O que fazer com esse conhecimento? O que fazer com essa inteligência? Vem o Espírito Verdade e diz para os espíritas: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Então, amor e instrução está ligado à nossa educação espiritual. Então, os estabelecimentos de ensino passam conhecimento, de várias ordens de conhecimento. Mas quando o indivíduo absorve esse conhecimento e usa mal, está faltando educação. Educação para consigo, educação para com o outro, educação para com a lei divina, e as consequências virão, porque toda a nossa ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. E entre ação e reação, misericórdia divina para com todos, para conosco. E ele continua nos dizendo que é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Está na obra O Consolador. Então, cidadão que se forma, que ganha conhecimento para administrar a vida de ordem material, muitas vezes, independente da sua conduta moral, é um excelente cidadão, mas a conduta moral é dada nas bases familiares, porque é o lar que edifica o ser espiritual, que vem para ser educado, vem para aprender. Às vezes, no núcleo familiar, tem um que é completamente diferente, que não aceita as orientações dadas pelos genitores, pelos pais, pelos tutores, e é rebelde. Eles nos dizem que, de vez em quando, Joana de Anjos afirma que o cenário é o mesmo onde nós encarnamos. Mas pode também acontecer que um ser estranho àquele tenha necessidade de passar por aquele, porque está ligado a nós por alguma causa. Porque nada acontece ao acaso, mesmo porque o acaso não é lei existente. Só a lei divina, a lei natural, é capaz de promover a nossa felicidade. E nós, quando nos afastamos dela, nos sentimos infelizes. A lei natural, amor, justiça, bondade e misericórdia. A escola das almas na visão espiritual. O lar é muito mais do que um local físico. É um espaço de aprendizado, desenvolvimento e crescimento espiritual. É uma verdadeira escola.
Porque aprendemos, ensinamos, e quando aprendemos, colocamos em prática. Todos nós fomos influenciados pelos nossos pais, ou pelos adultos que nos orientaram, que muitas vezes não são do laço do sangue, mas do laço de afinidade espiritual. E nós influenciamos uns nos outros. É onde os espíritos se encontram para viver a vida, desenvolver o amor e a fraternidade e cumprir seus compromissos evolutivos. Todos nós temos compromissos perante a vida, compromissos evolutivos que estão programados onde? No planejamento que foi feito com os nossos mentores, familiares ligados a nós, anjo da guarda que nos acompanha ao longo dos tempos, eles nos dizem que muitas vezes, em várias encarnações, o Espírito é o mesmo que nos acompanha para que a gente possa evoluir, porque a meta é a evolução, perfeição de quê? Das potencialidades divinas que são perfeitas e que estão em nós, mas estão em germe. E a partir daí, esse grande laboratório, esse forno, esse educandário, que se chama família, está nos instruindo para a nossa evolução espiritual. E Jesus faz parte da família, não esqueçamos. É o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho. Um curso ligeiro para a fraternidade. Jesus respondeu à sogra de Pedro. Assim como a flor começa na manhã e decai no final da tarde, a convivência em família é um curso ligeiro para a fraternidade. Pode demorar o tempo que for, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 anos no corpo, perante a eternidade passa breve. E Joana de Ângeles, SOS Família, SOS Família, psicografia de Divaldo Franco, professor, nos diz: a família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência da reencarnação. Compromisso que nós não podemos adiar mais, porque se adiarmos agora, na próxima, estaremos vinculados novamente. Porque quando abandonamos a programação reencarnatória, as consequências geradas retornam para nós. E não são boas, até acertarmos o passo para que realmente possamos aceitar. Todos aqueles que não estão conseguindo conviver junto, que isso não é de hoje, com o seu núcleo familiar, afastam-se. Mas dia menos dia o espírito vai voltar para se aprimorar, porque perante a lei divina os desajustes não permanecem. A lei divina é justa, perfeita, harmoniosa e infinita, que permanece sobre nós, porque fomos criados por esse Deus, que Kardec chama, os espíritos informam para Kardec, que é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de tudo que existe. Então, se nós existimos, a causa está no Criador e mantenedor da vida, que cada um chama do nome que desejar. Nós chamamos Deus, o Pai, que Jesus nos apresentou, através do Pai Nosso. Então, a família é um grupo de espíritos normalmente. Então, existem os espíritos afins, existem famílias harmonizadas, sim. Mas a grande maioria, aqui no planeta Terra, estamos espiando e provando. Espiar é tomar um banho de luz para conviver com situações muitas vezes praticadas inadequadamente no passado e provar, colocar na prática o que nós já aprendemos no plano espiritual para esta encarnação. Perseverança, força, trabalho, disciplina, comunhão, harmonia. Não desejar o mal porque desestabiliza o nosso emocional. A prática do bem é a proposta para todos nós. SOS Família é uma obra onde a mentora Joana nos fala sobre esse cadinho depurador, esse forno, essa escola que educa espíritos para a vida. Olha esse texto como é interessante. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílio físico diferente. Já são espíritos afins, reencarnam em domicílios diferentes, porque sabem que aquele vínculo
Quando se encontrarem na sociedade em qualquer parte, o amor é o mesmo, a fraternidade é o mesmo, o respeito é o mesmo. Porque são espíritos que já caminharam juntos. Então, a oportunidade, às vezes, preferem renunciar. Às vezes, eles renunciam a renascer naquele núcleo para dar espaço a um espírito que tem muito mais necessidade, porque ainda está desajustado com aquele grupo. Olha que coisa maravilhosa. São ações de espíritos mais evoluídos, que sabem que nós vamos nos encontrar, estejamos onde estivermos, mas existe um espírito com mais necessidade de estar vinculado àquele núcleo devido às andanças e os débitos do passado. De modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado a oportunidade da necessária evolução, da qual fluirão após as renúncias, as demoradas uniões no mundo espiritual. Eles sabem. Aquele núcleo eu já faço parte. Nós nos encontraremos encarnado ou desencarnado, porque o que Deus uniu, ninguém separa. E o que Deus une é fraternidade, amor, respeito, benevolência, compaixão, todos os atributos divinos em nós desenvolvidos para com todos. Enquanto não desenvolvemos, estamos na escola da vida, que é a finalidade das famílias. Mas quais são mesmo as finalidades da escola de almas? Já que estamos juntos, todos chegam aqui, precisam de dois espíritos para ser o pai e mãe. Às vezes vão buscar em adoção, chegando lá o coração fala mais alto, é esse que eu quero, é esse que eu desejo. Então, o espaço de aprendizado, a família, essa escola de alma é um espaço de aprendizado. O lar é o palco onde os espíritos encarnados vivenciam a vida, enfrentam e passam por desafios e aprendem lições importantes para a sua evolução. Todos nós que estamos nos ouvindo agora neste momento sabemos disso. No passado, atualmente, passamos por desafios, por dificuldades que muitas vezes imaginávamos que não iam ser superadas, mas foram. Estamos vivendo agora um novo capítulo na nossa encarnação e o planeta está caminhando para abrigar espíritos regenerados. Mas essa regeneração tem que ser constituída aqui, no íntimo de cada um de nós, para que agrupemos-nos por afinidade. E eles dizem que no mundo de regeneração, no qual a Terra vai se tornar, que a Terra evolui materialmente e nós evoluímos material e espiritualmente. O mal ainda existirá, mas não com tanta intensidade como nos dias atuais, onde o mal ainda supera. Fruto de quê? Da ignorância do espírito. Onde não existe o bem, o mal pode atuar. Então, pratiquemos o bem. Pode ser deste tamanho, mas é o bem, é divino. E o mal é fruto ainda da caminhada evolutiva de espíritos nós ainda no estado em que nos encontramos, expiando e provando. Então, lá é esse palco. Aprendemos lições importantes para a nossa evolução. As mestras estão aí, as leis da vida, as leis naturais são que nos guiam, que nos orientam, para que nós possamos alcançar o objetivo de Deus, que seja espírito puro. Esse é o nosso trabalho evolutivo. Escola de amor. O lar é considerado a primeira escola de amor, onde os espíritos aprendem a amar e se relacionar com seus semelhantes, desenvolvendo a fraternidade e a solidariedade. O espírito que reencarna já no ventre materno, no momento da ligação, já está recebendo as vibrações e energias daquela mulher que formou juntamente com o sexo masculino um órgão que vai permitir que aquele ser se ligue naturalmente no momento da fecundação. E a mãe que carrega esse ser no ventre é que bem sente as energias, a tranquilidade, a maneira de se comportar, porque são longos períodos vivendo bem próximo até o momento do nascimento, quando vai se concretizar a reencarnação. Allan Kardec pergunta para a equipe por que a partir de determinada idade o espírito muda a sua postura. E eles dizem a sua identificação com a matéria.
ele está se apresentando para os pais, para o núcleo familiar, como ele realmente é. E os pais, educadores, precisamos ficar atentos para perceber os vínculos dos espinhos negativos que podem furar o outro e furar a si próprio, e as atividades benévolas que aquele ser já está desenvolvendo. Para que o lado bom seja educado, seja expandido, e o não bom seja limitado, para que aprenda a fazer a mudança necessária. Primeira escola de amor, onde os espíritos nós aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. É a mensagem que o mestre educador por excelência deixa para todos nós. Porque somos iguais, ama teu próximo como a ti mesmo, porque o próximo também é da mesma origem divina. É a emanação do Todo-Poderoso. É uma centelha de luz em processo de aprimoramento espiritual. Então, fraternidade e solidariedade são as bases dessa escola de amor, onde nós todos estamos, aprendemos e aprendemos com os nossos pais, né? E os espíritos que estão reencarnando agora também precisam encontrar no núcleo familiar. Caso contrário, a escola deles será fora de casa, fora da família. E trazendo tendências negativas, vão encontrar lá fora, podem encontrar lá fora afinidades espirituais do mesmo nível. Então, ao invés de aprimorar, ao invés de educar, vai acontecer, continuar da mesma forma. Até que a lei lhe chame novamente para agrupá-los num lar onde ele possa receber a educação devida. Mas todos temos nossos orientadores espirituais. Nunca esqueçamos, porque estamos em aprimoramento. Relacionamentos interespirituais. A família é composta por espíritos que se atraem por afinidades e por necessidade de evolução. E que o lar é o espaço onde esses relacionamentos se manifestam. Afinidades espirituais. Já temos amigos, a fraternidade, simpatia, sim. Mas, por outro lado, pode ser pura necessidade de evolução, estar juntos, devido a um débito do passado, aos quais nós estamos agora juntos para melhorar a nossa condição de espírito. E nós vimos até espíritos que nasceram juntos, né, apegados no mesmo corpo em épocas passadas, como também nos dias atuais. E a partir daí, esses seres precisam educar-se para essa boa convivência. Imaginemos nós, dois adversários, nascendo no mesmo tronco para conviver. Então, espaço onde esses relacionamentos se manifestam. E a partir desses relacionamentos é que vamos nos aprimorando a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. Porque assim é a lei divina. Crescimento e evolução. Essa escola também tem a possibilidade. O lar é um lugar de oportunidades para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Que a evolução, nós sabemos, é individual, é pessoal, é intransferível, onde os indivíduos podem aprender a superar seus defeitos, a cultivar virtudes e a buscar a paz interior. Superar defeitos, imperfeições, todos nós ainda possuímos. Nós podemos minimizar através do conhecimento, porque muito foi dado, muito mais é cobrado. É a nossa própria consciência que nos cobra, nos mostrando que podemos fazer melhor. Então, é um lugar de oportunidades para o desenvolvimento pessoal, individual e intransferível. Porque nenhum de nós transferimos a nossa evolução para o outro, assim como ninguém é responsável pela nossa evolução, a não ser nós próprios. Superar defeitos e cultivar virtudes. Quais são as minhas melhores virtudes que eu já percebo, que as pessoas também já percebem? Então, essa eu preciso deixar fluir. Eu preciso deixar acontecer da melhor forma possível para melhorar esse ambiente. Porque a casa é formada de objetos materiais. O lar é formado de expressões do espírito, pensamento, hábitos, vontade, desejos, manias, vibrações, que é um campo espiritual energético formado por cada estrela que compõe essa constelação.
Não podemos esquecer das influências espirituais. O conhecimento espírita reconhece a influência dos espíritos no ambiente do lar, destacando a importância de cultivar a paz, o amor e a harmonia, pois esses sentimentos podem atrair espíritos benéficos e afastam as influências negativas. Nós sabemos disso. Quanto mais desarmonia no lar, mais nós atraímos espíritos idênticos, que têm para conosco desarmonias ainda do passado. E a partir daí, ao invés de melhorar, estaremos piorando. E eles nos aconselham que cultivar bons sentimentos, cultivar oração, cultivar bons pensamentos, atraímos os mentores da família para nos fortalecer nas dificuldades, nos desafios, nas experiências que cada um de nós precisamos passar. E aí neutralizamos as influências negativas. Responsabilidade e compromisso. Todo núcleo familiar é responsável pela vida na Terra. O lar é visto como um lugar de responsabilidade, onde os membros da família devem se esforçar para construir um ambiente de paz, de harmonia e amor, contribuindo para o crescimento espiritual de todos. Não somente dos membros da família, porque cada ato nosso individual reflete no planeta como um todo. Que não cai uma folha de uma árvore se não for com o consentimento de Deus. É da lei, dizendo que nós estamos integrados às nossas encarnações passadas, estamos vinculados uns com os outros, no lar entre quatro paredes, assim como também na vizinhança, na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país, no continente, e alcançamos o planeta como um todo. Há muitas moradas na casa de meu pai, e o corpo é uma morada que nós precisamos conviver harmonicamente para expressar os nossos melhores sentimentos. Então, responsabilidade e compromisso, todos temos. Quando não arcamos com a responsabilidade nem com o compromisso, aguardemos que a própria lei vai nos chamar ao reajuste em momento próprio, sempre usando misericórdia, bondade e amor, que vem e emana do Pai, e de todos os mensageiros que trabalham na seara desse nosso educador por excelência, que é o nosso irmão Jesus. Para concluir esse trabalho, não poderia deixar de falar do culto do Evangelho no lar. A prática do Evangelho no lar, que consiste na leitura, no estudo e nas reflexões do Evangelho, importantíssimo para a família. Porque os abnegados benfeitores irão se reunir conosco e o Espírito vai se colocar à disponibilidade para acompanhar o culto do Evangelho no lar quando ele é instalado. A leitura do Evangelho pode ser feita diariamente, em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora, para iluminar as nossas consciências. E quando nós implantamos o Evangelho no seio da família, é a escola de Jesus em casa, nos convidando para as reflexões superiores na companhia dos nossos benfeitores, como Jesus fez em casa de Simão Pedro. Primeiro capítulo dessa obra, que foi trabalhada em momento próprio, em outro sábado anterior. A escola de almas acontece quando Jesus instala pela primeira vez o culto do Evangelho no lar, convidando os presentes em casa de Simão Pedro. E a partir daquele momento, os espíritos que vieram como codificadores, trazendo a doutrina para ser codificada por Kardec, melhor dizendo, espalhando a notícia da Boa Nova em toda parte, cristianismo redivivo, eles nos incentivam. Pratique, instale o culto do Evangelho em seu lar. Se os familiares não desejarem acompanhar, faça sozinho, porque ninguém está sozinho. Existe o culto do Evangelho entre nós e os desencarnados presentes. Então, esse culto do Evangelho no lar, o crescimento espiritual no lar, promovendo a paz, a união e o amor entre os membros da família. Então, todos nós que já o fazemos, continuemos. Aqueles que não fazem, busquem orientações para estabelecer no seu lar, independente se os demais familiares vão participar ou não,
Joana de Ângela nos diz que todos somos beneficiados. Tem uma mensagem que Joana nos traz para encerrar esse trabalho, Jesus contigo, onde ela diz, coloca a água pura, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Então, naquele momento, naquela noite, a leitura breve do Evangelho, uma oração, de preferência a oração emocional, aquela que deixa o coração falar, e atraímos nossos mentores espirituais para o ambiente. E todos somos beneficiados. Os moradores do lar, os moradores vizinhos da rua, do bairro, da cidade, congregando com essa grande equipe, que é a equipe trabalhadora do Mestre Jesus de Nazaré. Então, aqui nós estamos concluindo essa preleção doutrinária desta noite, desta tarde, deste dia em que qualquer um pode acessar no canal da NEPOM. Agradecendo à equipe do NEPOM pelo convite mais uma vez, rogamos que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos, onde quer que nós estejamos, lembrando de orar por esse núcleo familiar ao qual todos nós estamos vinculados. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estudo. Que Jesus nos fortaleça sempre. Abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce levo e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. Clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já rente a porta eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo, ouvindo filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho, e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho. Voltar comigo, vim te buscar.